Fazenda, porque o Fernando Haddad foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira como pré-candidato ao governo lá de São Paulo. O petista participou de um comunicado à imprensa ao lado do presidente Lula, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Camila Xavier está de volta e me conta como foi esse evento, quem vai assumir a Fazenda e as expectativas para essa campanha eleitoral de Haddad. Olha, Rafael, esse evento contou com a presença de outros integrantes do governo, contou também com a presença, esse anúncio, o momento do anúncio, contou com a presença de Kiko Seleguin, presidente do PT lá em São Paulo, e também do presidente nacional do PT, Edinho Silva, além, claro, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, que é visto também como uma peça-chave nessa candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Isso porque ele já governou o estado e nos bastidores a gente ouve falar que ele vem circulando com uma pastinha, tem reunido dados e informações que vão ser essenciais para essa candidatura lá em São Paulo. E aí, depois de muitos meses de relutância do presidente Lula tentando convencer ali nos bastidores Fernando Haddad, de interlocutores do presidente conversando com Haddad para tentar convencê-lo de concorrer ao governo de São Paulo, ele finalmente aceitou, foi feito esse anúncio e ontem, durante esse evento, o Haddad afirmou que isso não é um sacrifício para ele. Isso porque ele perdeu as últimas eleições às quais ele concorreu, vinha querendo deixar a vida pública, então muito vinha se falando sobre isso ser um sacrifício que Haddad faria em nome do presidente Lula, em favor do presidente Lula, mas ontem ele disse que esse não é um sacrifício, que ele vai para essa luta, para esse combate e que isso para ele não vai representar qualquer tipo de sacrifício. E lembrando, Rafael, que é isso, em 2022, por exemplo, Haddad concorreu ao governo de São Paulo e acabou perdendo para Tarcísio de Freitas no segundo turno. E nessa disputa, Tarcísio de Freitas também é visto como favorito. O Haddad aparece atrás nas pesquisas de Tarcísio de Freitas, mas mesmo assim, o PT, interlocutores do governo Lula, veem essa candidatura como essencial para se formar um palanque forte para o presidente Lula lá em São Paulo, o que vai influenciar diretamente na eleição nacional, na eleição para a presidência da República. O presidente Lula, inclusive, falou nesse evento ontem, Rafael, falou sobre esse processo de convencer Fernando Haddad, que Haddad não queria concorrer, que ele queria se dedicar aos seus estudos, à universidade, mas que essa candidatura de Haddad é essencial para se combater, para se preservar a democracia, se combater a volta de movimentos mais autoritários, como o presidente Lula falou. A gente tem um trechinho dessa conversa e a gente confere agora. De uma trajetória política que ajudou, não sozinho, mas ajudou a construir a história desse país e a luta pela democracia. Então, esse ato de hoje, na verdade, não era para ser um ato de discurso, era para ser um ato em que o companheiro Haddad iria comunicar que ele está deixando o Ministério da Fazenda. Primeiro ele queria deixar porque ele queria estudar, porque ele queria sair um pouco da política, porque ele queria fazer não sei o quê. E eu tive uma conversa com a Haddad mostrando o seguinte: a situação política do Brasil, ela é tão grave, e a situação política do mundo é tão grave, que se a gente não pegar as melhores pessoas que a gente tem, em cada cidade e cada estado, e a gente não resolver fazer a luta para defender a democracia, nós corremos risco de, por omissão, entregar a democracia outra vez aos fascistas que durante tão pouco tempo governaram esse país, mas fizeram um estrago muito grande. E para minha alegria, o companheiro Haddad, resolveu outra vez colocar. Pois é, Rafael, a gente ouviu então essa fala do presidente Lula no anúncio da candidatura de Fernando Haddad.
E agora, então, quem assume, o Fernando Haddad deixou o Ministério da Fazenda ontem, e quem assume, então, é Dário Durigan, que vinha atuando como secretário executivo no Ministério da Fazenda, era o braço direito de Fernando Haddad. Agora ele fica à frente da pasta durante os próximos meses, com a saída de Haddad para, então, se dedicar agora à sua pré-campanha para o governo de São Paulo e futuramente, né, a campanha oficialmente para o governo desse estado. Eu volto com você. Obrigado, Camila. Ô Bus, companheiro